Começando, pessoal! Estou em São José dos Campos, hoje é dia 9 de setembro de 2021. É um prazer estar com vocês. Para você que se liga no roteiro São José dos Campos, mais uma vez estamos aqui, mais uma quinta-feira. E hoje está aqui o meu querubim aqui do lado. Tudo bem com você, meu amor? Tudo ótimo, boa noite. Ó, tem uma moça bonita que normalmente está aqui, ó, hoje está lá. Tudo bom, Mari? Boa noite. Está me ouvindo bem? Tudo ótimo. Eu, antes de falar com a Marivone, eu vou ler aqui para vocês um texto que ele tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Ó, tá vendo? Ó? É que eu tenho que ver se Ô, tem produção. comentários. Você quer que o querubim fique aqui, o querubim precisa olhar lá? Já viu, é um problema. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ter saúde é diferente de não ter doença. Isso quer dizer que ter saúde é usufruir de um bem-estar psíquico, biológico e social. E a somatização, que é uma ação sobre o corpo, soma igual corpo, nada mais é do que a representação física do desequilíbrio psíquico e biológico do indivíduo. Eu estou aqui hoje para conversar de novo com a nossa sócia, Marivone Nunho, que ela já é sócia do programa, né? Ela já tem carteirinha e tudo. A Marivone é consteladora, terapeuta emocional e fundadora do Instituto Raízes Sistêmicas. E o nosso papo hoje é sobre somatização de doenças. Mari, a somatização é um fator psicológico? Então, eu considero que a somatização é, além de psicológico, vem da situação emocional que a pessoa está vivendo. E você consegue identificar essa somatização de doenças num indivíduo? Olha, quando a gente fala em doenças, na maioria das vezes, essas doenças vêm depois de uma fase ruim. Importante. Então, falece a mãe, o falecimento de um irmão, e em poucos meses aparece o câncer. Transmitidamente, quando a gente vai olhar o sistema, né, daquela, a gente percebe que as inclusive a Patrícia aqui, e eu sei que ela comentou errado comigo. Não, por enquanto, só isso aí que você fez no celular. Você me chamou de Patrícia, eu fiquei preocupada agora. Somatização de doenças. Eu queria Sim. que você ficasse à vontade, eu queria que você utilizasse todo o seu conhecimento para passar essa informação sobre esses casos, que à medida que eu tiver alguma pergunta, eu entro e faço a pergunta para você. Fica à vontade, Mari. Então, eu já vou matar 2 coelhos com a mesma pedra. Quer dizer, coitadinho do coelho, isso é só uma expressão, não quero matar coelho nenhum. Mas eu tenho feito workshops online, gratuitos, aos sábados, às 15 horas. E no sábado retrasado, tivemos o sorteio de uma constelação, e a cliente, ela tinha 2 problemas de saúde. Uma alergia intensa na pele, que aparecia muito, uma rosácea e melasmas. E também um problema ovariano, e agora me fugiu o termo, Endometriose. que é muito Endometriose? Isso, endometriose, isso, que é muito comum, tem sido observado hoje em dia com muitas mulheres, né? E como o Bert Hellinger deixou pra gente, né? Olha o Bert aí, olha o Bert aí. Relatos,
nós sabemos, pelo olhar sistêmico, que uma doença ou um sintoma, ele aparece por amor a alguém que foi excluído. Quando a gente fala sobre exclusão, dá a impressão de que a gente sabe, né, quem foi excluído. Isso não é verdade, porque um excluído pode ser alguma gestação muito inicial de alguém que teve um aborto espontâneo, e a gente sabe que isso é muito comum na vida da mulher, né? Estatisticamente também, a mulher sexualmente ativa, o índice é de 10% de abortos espontâneos não notificados, vamos dizer assim. A mulher nem sabe que ficou grávida e acaba tendo o aborto. Então, nessa constelação, né, da cliente, foram colocados representantes para os sintomas. E o Bert, ele deixou uma frase muito importante. O sintoma, todo sintoma é uma pessoa excluída. Quando a gente fala uma pessoa, dá uma impressão estranha, né? Como assim uma pessoa? É o amor que não chega naquela pessoa, vamos dizer assim. E o mais interessante que eu vejo da constelação é que a gente fala de 2 tipos de amor: o amor que cura e o amor que adoece. Pode continuar. Pode continuar, a gente está aqui prestando a maior atenção no que você está falando. Por um instante eu achei que a minha internet podia ter caído. Não. A gente está aqui na maior atenção. Ou seja... Tá, agora eu estou vendo vocês. Antes eu tinha sumido de vocês. Aí eu pensei assim, daqui a pouco eu estou sozinha aqui, né? Não, a gente não deixa, pode ficar tranquila. Então, voltando a falar da constelação da cliente, nós fizemos movimentos para que fossem reconhecidas as informações e trazidas, né, pelo campo morfogenético. E através dessas informações, a gente pergunta para a cliente se aquilo faz sentido, né? Se ela reconhece alguma daquelas informações que são trazidas. E aos poucos, ela foi trazendo informações. E essas informações foram muito emocionantes para todos que estavam no grupo. Porque essa cliente, ela veio de uma gestação com mais 2 irmãzinhas. Só que as 2 irmãzinhas tiveram problemas e faleceram. Só ela ficou viva. No parto? Isso, exatamente. Por um problema de uma delas que não estava bem, o médico achou melhor fazer a cesárea. Aí quando retirou a primeira, nesse intervalo morreu a segunda. Então foi assim, um milagre ela ter ficado viva, né? E foi muito bonito porque enquanto ela falava sobre o nascimento dela, né, sobre essas gestações juntas, as representantes também tinham informações e traziam sentimentos. E aí a gente pôde perceber, não é, que faltava dar um lugar, olhar para essas irmãs. E eu fiquei assim também muito feliz porque as pessoas que estavam presentes nesse workshop nunca tinham sido representantes. Às vezes nós temos pessoas novas, não é? Que é pela primeira vez, e aí eu explico o que é a técnica, explico o que é ser representante, e falo sempre para os representantes, é importante você trazer a informação, não é? Se for alguma coisa assim com muita emoção, não precisa sofrer, né? Só me fala o que é e saia da representação. E nós fizemos então as frases de harmonização. Eu costumo sempre falar, né, que se você quer se harmonizar, você pode fazer uma autoconstelação.
Você não precisa das informações do seu campo sistêmico para saber como tratar o seu sintoma ou a sua doença. Basta que você ponha a mão no lugar onde dói e você fale: eu vejo você, te dou um lugar no meu coração e te liberto. E essas frases eu que criei, vamos dizer assim, por conta que aqui em casa eu tenho uma pessoa muito sensível, não é? Então, algumas coisas a gente precisa usar, né? Em benefício aqui da família. E quando a gente fala eu te liberto para esse sintoma, é com amor. Então, também, a gente não olha para aquele sintoma com raiva, nem com pressa de que ele vai embora, porque, afinal de contas, esse sintoma é um grito da sua alma, como deixou também o Dr. Eduard Bach, que é criador dos florais de Bach, ele também deixou essa observação. E só para falar assim, na semana passada, essa cliente retornou para o workshop. A pele do rosto dela estava super clara, eu não vi nenhuma mancha, e ela trouxe aquilo que ela mesma se incumbiu, né, de olhar e tratar amorosamente, né, as irmãzinhas, né, que surgiram como representantes. Eu não gosto muito de dar nomes, né, aos representantes, então ficou mesmo o representante das doenças, dos sintomas. Mas cada representante ali estava ligada a uma das irmãs. E então foi muito bonito a gente sentir isso. Nós temos casos também, eu já tratei de uma aluna que fez o curso de constelação comigo e a filha dela não conseguia engravidar. Esse é um outro caso, tá? E a gente fez constelação com a mãe, né, que era a aluna, e fomos organizando, né, harmonizando o sistema, e até o final do curso a filha dela estava grávida. A nossa observação era se ia chegar até o final, né? Porque ela tinha muitos casos na família de perdas até os 6 meses de gestação. E depois constelou também. E hoje ela tem a netinha. A netinha já fez 1 aninho. Que maravilha. Ô Mari, me fala uma coisa. Essas constelações que você comentou agora, dessa moça, das irmãzinhas, essas constelações foram todas online. Não foi nada presencial. Não, online. E essas outras pessoas que foram as representantes, também foi online? Sim, eu entendo a sua pergunta. Não, eu quero chegar, eu vou dizer para você onde eu quero chegar. Isso tudo aconteceu devido à pandemia, que você passou a fazer essas constelações online. Isso dificultou alguma coisa, melhorou no aspecto de resultado. Como foi para você essa modificação com a pandemia? Ai, que bacana. Então, a pandemia trouxe um desafio muito grande para todos nós consteladores. E nós pudemos observar que é possível fazer a constelação online. Eu faço pelo Zoom. Então, as pessoas, elas estão em cidades distantes, ela pode estar até em países, né, distantes do nosso. Mas quando ela se conecta com o campo morfogenético do cliente, é a mesma coisa que se tivéssemos numa sala, todas presencialmente. E o último curso que eu dei, eu estava no meio do curso quando iniciou a pandemia. Então, digamos que eu tive que ter a coragem, né, de começar a testar as constelações, né, e ver realmente que
o processo era seguro, né, de ser feito. Principalmente porque você não tinha a certeza de que esse campo energético, esse campo magnético, ele teria a mesma eficácia como Oi, no pessoal, presencial. tudo bem? Hoje eu vou... Sim. Que susto, tio. Acontece, ao vivo tem dessas coisas. Ao vivo! Fala, Mari, fala. Então, eu costumo falar hoje que nós desconhecemos muito ainda do que são as ondas, como nós captamos, né, o Skype que a gente está usando agora, ou o uso do celular. Então, existem algumas ferramentas que a gente já sabe que isso é possível. Mas quando a gente vai trabalhar nessa parte do campo morfogenético, pairava essa dúvida, né? E é da mesma forma, né? Existe um sistema quântico de energia que se propaga. Agora eu quero fazer uma pergunta. Sobre o workshop que você está falando, como que funciona? As pessoas que estão lá, elas escolhem um tema quando elas vão ser consteladas? Ou cada workshop tem um tema pré-estabelecido? Como é que funciona? Então, para a gente poder estudar um pouquinho, né, sobre as obras do Bert, eu costumo colocar em cada encontro um tema para ser discutido. Então, nós já falamos sobre tomar o pai, sobre tomar a mãe, que são assuntos importantíssimos, que muitas pessoas sentem insegurança, sentem que a carreira não vai para frente, que a prosperidade não chega, e a gente, pela constelação, a gente consegue olhar isso através do tomar o pai e tomar a mãe. Já falamos também sobre casais, né, relacionamentos de casais. Teve esse retrasado que foi sobre doenças. Na semana passada foi sobre o que me impede de conseguir aquilo que eu quero. Porque muitas pessoas às vezes falam assim: nossa, tudo que eu vou procurar não dá certo, e eu não sei o que se trata, não sei o que é isso. Então, são crenças limitantes, que eu costumo sempre falar que são crenças familiares, não significam que sejam somente limitantes. Tem um pacote, né, que você recebe de crenças. Algumas são boas e outras, vamos dizer assim, nem tanto, né? É preciso, então, olhar para essas crenças que estão te limitando. Porque, como a gente fala na constelação, o pertencimento, né? O pertencimento significa: eu quero estar no meu sistema, eu quero ser bem aceito pelos meus. Então, se o meu sistema tem dificuldade de ganhar dinheiro, como eu vou ganhar mais que eles? Então, isso também é uma coisa que é inconsciente, e muitas vezes a pessoa ela vai morar longe, e aí longe ela consegue ficar rica, ou longe ela consegue ter um emprego melhor. Então, os temas, eles são escolhidos assim, dentro do nosso dia a dia, dentro daquilo que as pessoas mais solicitam, não é? Sobre o medo, por exemplo, também a gente vai falar sobre medo, porque uma coisa que atrai doenças é o medo. Então, nesse workshop tem um tema e vocês abordam esse tema, é estudado esse tema, e aí tem a constelação, não é simplesmente a constelação. Isso, eu procuro fazer em 2 tempos o encontro. Um antes do intervalinho, que tem um intervalinho de 10 minutos no meio, que é para a gente falar sobre as ordens do amor, né? Pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre dar e receber. Colocar essas pessoas que estão chegando, os novos participantes, em contato com a técnica, explicar um pouco, né? Sobre o trabalho do Bert Hellinger, e ter uma roda de conversa, dar oportunidade também que as pessoas façam as perguntas, coloquem alguma coisa
que a gente possa contribuir, não é? E também eu faço um exercício para todos, né? Um exercício sistêmico. Geralmente esse exercício ele vale como uma constelação. E esse exercício é uma coisa que a pessoa pode repetir depois em casa, e com isso ela vai se conhecendo melhor também. E tudo isso gratuito. Gostei desse negócio. E como é que faz para participar? Já que é tão, né, diferente. Então, vai ter agora nesse sábado, dia 11, e no dia 18, às 15 horas. Vai ser o 6º e o 7º encontro dessa série que eu planejei. E depois, em outubro, eu devo lançar uma outra série, né, nesses mesmos dias e horários. E a gente tem feito pelo Simpla as inscrições. Então, se me procurar lá no Simpla, né, workshop de constelação familiar, online gratuito. O fato de ser gratuito é porque eu vejo que hoje, na pandemia, existem muitos eventos. Eu mesma gostaria de participar de vários, mas muitas vezes eles têm um valor muito alto. Eu acredito que Deus sempre me recompensa por tudo aquilo que eu faço, não importa se é gratuitamente, porque alguém pode falar assim, você não está deixando em equilíbrio, né? Tem equilíbrio sim. E tudo aquilo que eu faço gratuitamente, eu também aprendo, eu também recebo, né, essa energia. Então, eu estou tranquila, acho que vou continuar fazendo. Ô Mari, antes da gente voltar para a nossa pauta, para o nosso assunto principal, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está sempre, toda vez que a gente conversa, a gente está sempre trazendo para perto de nós o Bert Hellinger. Você fez com que ele estivesse sempre perto da gente. Então ele sempre surge no assunto. Eu queria saber uma coisa, eu estava conversando com a Paty, com o Querubim. Ufa, voltei a ser Paty. Eu queria saber, você fez um curso com ele presencialmente? Sim, eu tive a honra de conhecê-lo no México. E aí eu fiz, quem não conhece o Bert, vou tentar colocar o Bert mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Não, mais perto de você. Aí. Nossa, até com autógrafo? Não. Na verdade, esse autógrafo não é dele. Esse autógrafo é só uma anotação do curso que eu fiz com a porque é impossível a gente não comprar os livros, né? Eu tenho uma vasta biblioteca aqui e estou sempre comprando mais. Então, eu fui para o México em 2015 e fiz um curso de imersão com o Bert de 5 dias. Foi muito importante, porque eu costumo dizer que quando você vai beber da fonte, o aprendizado é orgânico, é uma coisa que você não precisa pensar muito, é como se a sua alma assimilasse todo aquele conteúdo. Eu não sei explicar, mas isso que eu sei. A única coisa que a gente pode afirmar, a única coisa que a gente pode dizer e afirmar é que você foi uma das privilegiadas, né? Porque ele já não está mais entre nós. Sim, então você foi uma das privilegiadas e pelo que a gente conversa, pelos papos que a gente isso aqui muito didático. É muito didático, é muito gostoso a gente ouvir. Por isso que ela estava contando aqui a história e ela achou até que tinha caído na internet. A gente estava viajando aqui. A gente ficou os dois aqui olhando para a tela e viajando naquilo que você estava falando. Então é muito gostoso, é muito carinhoso. É muito legal ouvir você falar
sobre constelação e sobre essas coisas. Mas deixa eu voltar aqui um pouco no nosso tema para te fazer uma pergunta, porque o nosso tempo já está acabando. É porque Mari, sempre que o papo é gostoso, o tempo ele acaba voa. logo. Me fala uma coisa, Mari. A nossa mente, ela pode gerar doenças? E se pode, como que a mente cria essas doenças? Isso é bem interessante. Eu costumo dizer que nós temos o lado consciente e o nosso inconsciente. A gente pensa que tudo aquilo que a gente decide é a frase, mas é mais ou menos isso. Então, pelas observações na constelação familiar, a gente vê que existe um inconsciente familiar, que é um pouco menos ativo, que o Jung também trouxe, não é? Como conhecimento. Então, quando eu tenho essas crenças, né? E muitas vezes a doença, ela vem para te acordar. Eu costumo às vezes falar que se você fica de cama por conta de um resfriado, olha com amor para esse resfriado e veja por que ele está te colocando para pensar em alguma coisa que você está fazendo de conta que não está acontecendo, que você não está querendo ver. Então é muito comum no nosso dia a dia a gente só ir correndo no médico, querer um remédio que cure o mais rápido possível e não quer olhar o porquê que aquilo está acontecendo com a gente. Então, eu costumo falar que, olha, até uma topada, sabe, que você dá, que você machuca o dedinho do pé, aquilo ali vai fazer também você olhar, não é? Para saber o que é que você está fechando o olho, que você não está querendo enxergar. Então, eu acho que isso, né, é uma coisa que a gente não sabe ainda olhar. Eu acho que o ser humano ainda não valoriza, não é? Então significa que, pelo que você falou, dor de cabeça, resfriado, asma, dor no corpo, alergia, dor de todos garganta. eles são considerados somatização, certo? Certo. O que fazer nesses casos? A ansiedade, a depressão... A ansiedade acho que é o pior de todos. Estão em níveis muito altos, chegando até a ser uma grande preocupação, né? Porque o Brasil, daqui a 20 anos, tem a chance de se tornar, em primeiro lugar, com o maior número de pessoas deprimidas. Eu acredito que a gente nunca consegue primeiro lugar em quase nada, né? E que não seja na doença, né? Por favor, na né? Depressão e, como a gente conversou com a Natália outro dia, a saúde mental, né? Exatamente. Para a gente terminar, Mari, em todos esses casos que a gente comentou, em tudo isso que a gente falou, existe uma receita mágica para não obter a somatização de doença? Então, a receita mágica que eu vejo hoje para mim é eu olhar para mim, tomar cuidado com o que eu como eu me alimento, né? Por todas as vias, seja aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço e aquilo que eu ingiro. Então, a grande mágica está em você se olhar, né? Nossa, fantástico. E eu costumo falar para as pessoas... você consegue olhar no espelho e falar, eu te amo? É verdade. Esse é o exercício mais importante que a gente tem que fazer todos os dias. Não é só pentear o cabelo, escovar os dentes. É olhar para aqueles olhinhos que estão lá no espelho e falar, eu te amo. Mari, mais uma vez, um bate-papo maravilhoso.
maravilhoso com você. E eu adorei estar aqui e poder fazer perguntinhas. Porque assim, é muito gostoso. Vocês são um casal maravilhoso. É muito gostoso as pessoas que a gente tem a oportunidade de conversar, pessoas que assistiram as suas entrevistas, as pessoas comentam, as pessoas falam, e a gente fala. Fala, as inscrições para o curso estão abertas e temos então, poucas vagas. Eu ia perguntar para você, isso para você, tá. sobre o curso e como que as pessoas do curso. Eu também tenho uma pergunta para fazer, porque eu vi que o curso são poucas vagas. O que significa poucas vagas? Quanto é poucas? Poucas vagas é um grupo pequeno realmente, tá? De no máximo 10 alunos, porque a gente precisa ter espaço para constelar todos os alunos e essas pessoas terem tempo para falarem, né? É um curso terapêutico. É quase uma aula particular. Isso, então esse primeiro módulo, eu costumo falar que ele pode ser feito por qualquer pessoa que necessite de tratamento, que sinta que está ansioso, que está deprimido, que está inseguro. A pessoa não necessita querer se tornar um constelador. Ela pode fazer um módulo básico para se trabalhar. E inscrição para o curso, como faz? Então, as inscrições estão pelo site www.raizesistemicas.com.br, onde quem tiver interesse tem lá a ficha de matrícula. Né? Tem como entrar no site aí, tio? raizesistemicas.com.br. Isso. raizesistemicas.com.br. E o valor do módulo ele pode ser dividido pelo cartão de crédito, acho que em até 12 vezes, se eu não me engano é isso, até 12 vezes. Então, fica um valor bem baixo e eu estou ainda cobrando um valor que com bom de relação aos cursos que a gente encontra online ao vivo, tá? Porque a gente não pode comparar um curso que é ao vivo, onde você tem toda a possibilidade de falar o que você está sentindo, com um curso. Tá na tela aqui o seu... Ai, que lindo, é isso mesmo, Então, aqui, esse é o site. Né? Matrículas abertas, curso de constelação familiar. Curso de constelação, tem tudo que você precisa. Tem ali a foto da Mari, as datas. Exatamente, tem todas as datas dos módulos. E eu não tenho feito muita divulgação, por quê? Porque a gente já tem um número de pessoas interessadas, tá? Então, são poucas vagas. E se você tiver interesse, me procure o quanto antes, tá? Faça a sua matrícula e se tiver alguma dúvida também, pode vir falar comigo. Meu telefone fica disponível lá na página. Mari. No meu caminho. Que bom. Mas eu prefiro pessoalmente. Eu também prefiro pessoalmente, mas a gente tá umas nuvens negras aqui, e como a Mari está um pouquinho longe da gente, a gente falou, não, fica aí, porque além de tudo ainda tem aula hoje na faculdade. Falei, fica. Psicologia. Isso é a história de nunca parar. Isso é tão importante. É um exemplo. Gente, eu conversei. Obrigada. Beijão para vocês também. Amei. Beijo. Beijo, querida. Beijo.